capítulo 7, vamos ler apenas o versículo 5, que diz assim a palavra do Senhor. Porque quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum alívio. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Amém? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos nessa tarde, nessa noite, para juntos adorarmos ao Senhor, bendizermos o Teu nome, para também ouvirmos a Tua voz, porque isso faz parte do nosso culto, Senhor, da nossa adoração. Então, que no nome de Jesus, enquanto a Tua palavra for pregada, que não seja eu a falar, mas que seja o Teu Espírito a ministrar aos nossos corações, a nos abençoar, nos direcionar, Pai, no nome de Jesus. Que barreiras, que toda voz contrária, Deus, que todo mal caia por terra da Tua palavra e seja o Senhor a falar aos nossos corações nessa noite, para que a Tua palavra produza vida, produza milagres, produza fé, produza frutos em nossas vidas. Assim é que nós oramos e Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Não sei se você já teve esse pensamento, essa ideia, mas muitos de nós, quando nos convertemos, quando entregamos as nossas vidas ao Senhor, nós temos uma falsa ideia de que sempre tudo vai dar certo. Nós temos muitas vezes uma falsa ideia de que a gente entregou a nossa vida a Jesus, todos vão gostar de nós, todos vão nos apoiar. Mas a bem da verdade é que não é bem assim que as coisas funcionam. Não é bem assim que é a vida de fé. Quando nós começamos a nossa caminhada, tem certas surpresas, tem certas lutas, tem desafios, tem pessoas que não vão gostar da gente simplesmente por aquilo que nós cremos, como o próprio Senhor Jesus disse, vão perseguir vocês por causa de mim. Então tem pessoas, querido, que mesmo que você se esforce em ser a melhor pessoa, elas vão ter alguma coisa contra você, pelo simples fato de você ser crente, pelo simples fato de você professar a sua fé em Jesus. Estou falando isso porque o apóstolo Paulo foi um homem que foi chamado por Deus. Foi chamado por Deus assim como eu, assim como você. Amém? Ele também foi escolhido por Deus. O apóstolo Paulo, ele foi chamado para uma missão, para um propósito, assim como eu e você. Eu e você temos um propósito nessa terra. Eu e você temos uma missão nesta terra. Amém? E Paulo abraçou essa missão. Paulo aceitou essa missão. Assim como eu e você. Posso ouvir um amém também nessa hora? Você aceitou a missão que Jesus tem com a sua vida? Você aceita o propósito que Deus tem com a sua vida? O projeto que Ele tem com a sua vida? Paulo tinha aceitado tudo isso. E a Bíblia vai nos mostrar que Paulo, então, ele foi direcionado por Deus para ir a esse local da Macedônia. Se você ler a Bíblia, lá em Atos capítulo 16, vai nos mostrar que Paulo teve uma visão de Deus, em que ele via um macedônio dizendo, venha para cá nos ajudar. Paulo entendeu que aquilo era de Deus e começou um trabalho na Macedônia. Ou seja, Paulo tinha aceitado a missão dele, Paulo tinha entendido que Deus tinha um propósito com a vida dele, e Paulo estava obedecendo tudo isso. O que a gente espera nessas horas, querido? Se Deus me chamou para ir na Macedônia, é porque tem pessoas lá, eu vou chegar lá, vou pregar, vai ter multidão de gente se convertendo, vai ter sinais, vai ter prodígios, vai ter bênção, vai ter milagre, vai ter salvação. Não era isso que o normal se pensaria? Não é o que a gente pensa? Ah, Deus me falou para eu fazer, de repente, estudar na faculdade. A gente pensa que vai chegar na faculdade e vai ser tudo fácil. A gente vai ser aprovado sem precisar estudar muito. Aí vai sair da faculdade, a gente pensa que já vai ter um emprego fácil, já vai ter um salário ótimo. Não é assim que a gente pensa? Se Deus mandou. Mas a realidade de Paulo e a realidade de todos nós não é essa. O que aconteceu com Paulo ao chegar a Macedônia, o local que Deus havia chamado ele aí para ajudar os macedônios, para pregar a igreja dos macedônios, para ganhar almas na Macedônia, foi exatamente o contrário. O texto nos diz que nem esperou muito. O texto nos diz que quando chegamos à Macedônia, a luta já começou. Não esperou nem muito tempo. Não teve aquele tempo de refrigério das coisas começarem um pouco e depois darem errado. Não. Assim que ele chegou,
A luta já começou. Assim que ele chegou, o desafio parece que já estava esperando ele lá. Às vezes a gente tenta fugir das lutas. Às vezes a gente tenta fugir dos desafios. Mas tem horas que quando a gente chega, o desafio já está lá esperando a gente. Quando a gente chega, a luta já está lá. Já nos esperando. Opa, fulano, Rafael, você aqui estava te esperando. A luta fala para a gente. E as dificuldades que Paulo enfrentou naquele período são muito semelhantes às que nós enfrentamos, porque ele diz no texto, você que está aí com a Bíblia aberta, diz que ele não teve alívio. Ou seja, foi uma luta desgastante que não deu a ele descanso ou tempo de se recuperar totalmente. Mas olha só o que diz o texto. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados, lutas por fora e temores por dentro. Lutas por fora, queridos, eu queria que você entendesse. Lutas por fora são aquelas situações, circunstâncias que nós enfrentamos, os desafios da nossa vida. São, como foi falado aqui, desempregos, as lutas no trabalho, isso tudo são lutas por fora. Oposições, perseguições que nós enfrentamos simplesmente por sermos crentes, isso tudo são lutas por fora. E Paulo teve que enfrentar isso ao chegar à Macedônia. Talvez ele pensasse, eu vou chegar lá e vai estar tudo certo, mas ele chegou lá e tinha oposição. Ele chegou lá e ele queria fazer a vontade de Deus, mas tinha pessoas que não queriam deixar ele fazer. Ele queria operar milagres, mas tinham pessoas que estavam impedindo, atrapalhando, se interpondo aquilo que ele queria fazer. E quantas vezes isso acontece na nossa vida, querido? Temos lutas por fora. Quem disse para você que você viria para o Evangelho e não teria lutas? Ele não falou a verdade para você. Ele não foi muito verdadeiro, querido, porque o Evangelho viver o Evangelho tem desafios. Viver o Evangelho tem lutas. E deixa eu melhorar isso aqui, não é só viver o Evangelho, não, a vida por si só tem desafios e lutas, querido. Não somos só nós que temos, não. Porque parece que são só os crentes que têm lutas, parece que são só os crentes que têm desafios. Não, a vida por si só é difícil. A vida por si só tem desafios. Você já viu aí, você já deve ter estudado, ouvido alguma coisa, visto um documentário da lei, eles dizem isso aí, da lei da sobrevivência, onde só os mais fortes sobrevivem. A lei da selva é assim, por quê? Porque a vida é difícil, meu irmão. A vida para nós também não é fácil, tem lutas, tem embates, tem dificuldades. E Paulo, ele nos dá essa lição dizendo que havia essa luta exterior quando ele chegou a Macedônia. Mas havia também temores por dentro, uma luta interior. Talvez, em se comparando à luta exterior, nós possamos estar todos inseridos dentro de um mesmo contexto, em certos tempos, como por exemplo o que vivemos hoje. Todos nós estamos inseridos dentro de uma luta por fora, que é a pandemia. É algo que abrange a todos nós estamos inseridos dentro dessa luta. Todos nós estamos inseridos dentro desse contexto. Mas quando eu olho para os temores por dentro, para as lutas interiores, aí, meu irmão, cada um tem a sua. Cada um tem os seus desafios, cada um tem os seus temores, cada um tem os seus traumas, cada um tem as suas experiências. E Paulo fala que ao chegar na Macedônia, aquela situação que ele enfrentou ali de tribulação, de perseguição, de lutas por fora, mexeu no interior dele, trazendo temores por dentro. Será que nós podemos imaginar alguns temores que vieram ao coração do apóstolo? Primeiro, naquela época, ele poderia ser morto por pregar o Evangelho. Será que ele estava preocupado com a vida dele? Certamente que sim. Será que ele estava preocupado em, de repente, ser roubado e ter seus recursos perdidos e, de repente, ficar sem dinheiro, sem recursos, sem sustento na obra missionária? Essa é uma preocupação de todo missionário, meu irmão. Temores por dentro. Será que aquelas perseguições que ele estava sofrendo fizeram que ele lembrasse das perseguições que ele fazia com a igreja? E isso trouxe um temor, uma dor no coração dele por ter perseguido a igreja?
Não é à toa que ele diz que ele se considerava o menor dos apóstolos porque havia perseguido a igreja. Então perceba que aquela perseguição, aquela situação que ele enfrentou, abalou o interior dele. E quem de nós aqui, querido, nunca é abalado interiormente? Quem de nós aqui, no meio dessa pandemia, não teve temores por dentro? Conflitos, medos, desafios, questões que a gente olha e pensa, será que eu serei suficiente para enfrentar essa situação? Será que eu serei capaz? Será que eu terei condições? Paulo passou pelas mesmas coisas que eu e você passamos, queridos. Um grande desafio, uma grande oportunidade foi colocada diante dele de pregar para os macedônios, mas não quer dizer que seria fácil. Uma grande oportunidade será colocada diante da sua frente, meu irmão. Eu só ouvi 2 amém, mas tudo bem. Grande oportunidade de você crescer, querido. Aqui era um crescimento para Paulo, aqui era um crescimento para o reino de Deus. A igreja estava se expandindo, a igreja estava alcançando os gentios, a igreja estava saindo de Jerusalém, alcançando os outros povos. Então era crescimento para o ministério de Paulo, era crescimento para o reino de Deus. Deus vai trazer crescimento para a sua vida, Deus vai trazer crescimento para a sua vida financeira, Deus vai fazer você ganhar mais dinheiro, Deus vai fazer você prosperar, Deus vai trazer bênçãos para a sua vida que vão te dar uma condição de saúde melhor. Mas no meio dessas coisas, para que haja esse crescimento, para que haja essa conquista, muitas vezes existem lutas por fora e temores por dentro, e nós precisamos enfrentar isso. Nós precisamos não recuar, precisamos estar firmes diante disso, para que nós possamos viver aquilo que Deus tem para nós. E eu acho interessante que se a gente não vigiar, essas duas situações, lutas por fora e temores por dentro, elas geram um círculo vicioso. Por quê? As lutas por fora afetam o meu interior. O meu interior afetado, se eu fico com o meu interior afetado, eu não consigo reagir da maneira certa. Com o meu interior afetado, eu não agindo da maneira certa, o que eu faço? Gero ainda mais lutas. Aí eu gerando mais lutas com o meu interior afetado, as lutas vão gerar mais o quê? Mais dores interiores. E aí a gente fica nesse círculo vicioso. E aí a gente fica nesse círculo vicioso. E a gente não sai disso. Uma grande oportunidade está diante de nós. E nós ficamos rodeando os desertos da vida. Uma grande oportunidade está diante de nós. E nós ficamos só pensando em lutas e temores externos e internos. Perceba que Deus, na sua infinita graça, na sua infinita misericórdia, se você continuar o texto, eu não li, mas o texto nos diz, o versículo 6, porque Deus consola os abatidos e nos consolou com a chegada de Tito. Deus, ele agiu aonde? No interior, consolando o coração do apóstolo, curando o coração do apóstolo. E nessa noite eu quero também liberar uma palavra sobre a sua vida. Deus está curando o seu coração, meu irmão. Deus está tirando todo o temor, Deus está tirando as dores, as aflições, as dores que você viveu, pessoas que fizeram algo contra você, as dores que você carrega talvez da sua infância. Ah, fizeram isso comigo, ah, eu vivi isso no colégio, eu vivi isso na vizinhança, eu vivi isso na minha família. Nessa noite, o consolo de Deus está vindo para curar o nosso coração desses temores, para nos restaurar, para que possamos caminhar em direção ao crescimento, ao avanço, à bênção, ao milagre que Deus tem para nós. Diga amém, diga graças a Deus. Deus agiu nessa situação sarando a alma do apóstolo. Mas nós vemos também a ação de Deus no externo. Porque havia uma promessa, uma palavra de Deus para Paulo, quando Deus disse para ele que ele chegaria a Roma. Então, os embates exteriores que ele estava enfrentando, as lutas exteriores, não poderiam impedir Paulo de chegar onde Cristo disse que ele chegaria, que era a Roma, a capital do império. Nós vemos que houve perseguição, Paulo foi preso, foi açoitado. Paulo foi açoitado.
Mas a Bíblia nos mostra que apesar disso tudo que ele enfrentou, a graça de Deus foi sempre com ele. Deus deu livramento, Deus deu escape, quiseram matá-lo e Deus deu escape para ele. Então nós vemos a intervenção de Deus também no lado exterior. Eu quero liberar uma palavra para você também nessa noite, meu irmão. Todas as situações externas que estão aí sobre a sua vida, as lutas externas que estão te afligindo, te cansando, estão te atribulando, como diz o texto, a graça de Deus vai se manifestar também. A cada uma delas Deus vai te livrar. Eu não estou dizendo que não vai ter lutas, não pode ter lutas, pode ter desafios ainda para frente, mas de cada uma delas Deus vai te livrar, porque Deus, Ele é contigo e Ele vai fazer chegar onde Ele te prometeu chegar, porque Ele é fiel em cumprir a sua palavra. Diga amém. E aí eu aprendo uma grande lição. Paulo, mesmo com lutas exteriores e temores interiores, ele fez o que ele precisava fazer. Ele cumpriu o chamado dele, queridos. Com a ajuda de Deus, claro, com a graça de Deus, claro, com o socorro de Deus, claro, mas ele continuou fazendo aquilo que Deus o chamou a fazer. Ele continuou pregando, ele continuou evangelizando, ele continuou escrevendo cartas, ele continuou abençoando vidas, orando por pessoas, mandando até roupa dele para que fosse colocada sobre os enfermos e sobre os oprimidos, e as enfermidades saíam, os demônios saíam. Paulo não deixou que aquelas situações o paralisassem. Como diz nosso pastor Roberto, vira para o seu irmão e diga: meu irmão, isso é a tua cara. Isso é a tua cara, meu irmão, isso é a nossa cara. Deus quer isso de nós. Apesar das lutas que todos nós enfrentamos, apesar dos temores por dentro que todos nós passamos, precisamos continuar fazendo a nossa missão. Precisamos continuar cumprindo o nosso propósito. Precisamos continuar obedecendo aquilo que Deus nos chamou a fazer. No caso de Paulo aqui, ele tinha uma missão em pregar para os gentios, para o povo que não era do povo judeu. Ele tinha essa missão, ele tinha esse compromisso com Deus. Qual é o teu compromisso com Deus, meu irmão? Para que Deus te chamou a fazer? O que Deus te chamou para fazer? Deus te chamou para cantar? Cante. Deus te chamou para pregar? Pregue. Deus te chamou para ensinar? Ensine. Deus te chamou para cuidar bem dos seus filhos? Cuide bem dos seus filhos. Deus te chamou para ser um grande empresário, para glorificar o nome de Deus com a sua empresa. Você faça isso, meu irmão. Faça isso com excelência, porque todas essas coisas que você for fazer para Deus, você vai enfrentar lutas por fora, temores por dentro. Todos nós um dia vamos enfrentar tribulações. Todos nós vamos passar por isso. E eu queria, nessa noite, pegando a vida do apóstolo Paulo como exemplo, trazendo para nós essa mesma visão, só que dentro do contexto de igreja. Primeiro eu peguei o apóstolo Paulo como exemplo para aplicar na nossa vida. Individual, os seus sonhos, os seus projetos, aquilo que Deus tem para você. Mas eu queria expandir isso, aumentar isso dentro da visão da igreja. No caso de Paulo, Paulo tinha uma missão específica, pregar o evangelho. A igreja, ela também tem uma missão específica. A igreja, hoje, Deus deixou duas incumbências, eu vou usar a palavra incumbência para você não confundir, duas incumbências muito específicas, especiais, as mais importantes. Primeira incumbência da igreja hoje, adoração. Você pode levantar as suas mãos e dizer glória a Deus nessa hora? Você pode dizer graças a Deus? Você pode adorar ao Senhor nessa hora e dizer: Deus, eu te adoro, Deus, eu te bendigo, Deus, eu te exalto, a dizer glórias ao teu nome, bendito seja o teu nome, Deus verdadeiro, soberano, único Deus, grande Deus. A igreja, ela foi chamada, querido, para adorar ao Senhor. Essa é a função principal nossa nessa terra. Às vezes, muitos confundem colocando a missões ou evangelização como primeira função da igreja. Não, meu irmão, a primeira função da igreja é adorar ao Senhor. Por que é que existe missão, querido? Por que nós evangelizamos? Para que nós possamos trazer mais pessoas para quê?
adorar ao Senhor. Então, o principal é adorar, querido. O principal é nós exaltarmos a Deus, é nós glorificarmos a Deus. Nós temos essa missão, nós temos essa incumbência da parte de Deus enquanto estivermos nessa terra. A segunda incumbência principal é exatamente a evangelização, o ide, falar do amor de Deus. Para quê? Para que haja adoração, para que haja um povo que adora a Deus em fidelidade, para que haja um povo que sirva a Deus com boas obras, para que haja um povo que siga a vontade de Deus. Então nós precisamos seguir a adoração, precisamos evangelizar, precisamos falar do amor de Deus, precisamos adorar a Deus com o nosso melhor. Mas dentro desse contexto que eu tenho tratado aqui, existem embates ou lutas por fora que a igreja enfrenta hoje. E sempre enfrentou. O texto que o pastor Roberto pregou hoje pela manhã, de Mateus 24, que muitos de nós conhecemos, diz que haverá guerras e rumores de guerra, diz que vai haver terremoto, diz que vai haver pessoas lutando uma contra as outras. Contexto que vivemos hoje. Vai haver profetas de engano, pessoas dizendo que são Cristo e não são. Contextos que nós vivemos hoje como igreja, embates e lutas por fora. E isso envolve a todos nós. Você enfrenta lutas no seu trabalho, na sua vizinhança, talvez até dentro da família, por dizer que é crente. Por algumas pessoas aí de fora do mundo querer empurrar a tua goela abaixo certos conceitos, certas doutrinas, certos pensamentos que você fala, não, isso eu não posso aceitar porque a Bíblia é contra. E por conta disso nós temos sofrido, queridos. Quantas pessoas hoje, por causa da perseguição que o mundo tem trazido, enfrentam problemas até para conseguir emprego. Porque dizem que você, só porque é crente, você é homofóbico, você é isso, você é aquilo. E na realidade, quando você entra no ambiente de trabalho, você vai ver que o mais tolerante é exatamente o crente. O que mais tem respeito pelas opções dos outros é exatamente o crente. Então a gente vê que isso todos nós enfrentamos, que estamos inseridos dentro desse contexto de lutas exteriores. Quantos ataques a igreja tem sofrido hoje? Pessoas dizendo que a igreja não vale nada, pessoas dizendo que a palavra de Deus é ultrapassada, que temos que mudar a palavra, trocar a palavra e tantas outras coisas, atualizar a Bíblia, como muitos estão dizendo. Palavras que todos nós enfrentamos hoje, lutas que todos nós enfrentamos hoje como povo de Deus. Da mesma forma, enfrentamos lutas por dentro. Se não bastasse os ataques externos, a igreja hoje enfrenta um ataque interno. Não temos como negar que temos lutas entre nós. Não temos como negar que tem pessoas no nosso meio, como por exemplo aqueles que nós denominamos de desigrejados, por exemplo, são pessoas que estão no nosso meio, ou estavam, e eles mesmos estão combatendo a igreja. Eles mesmos estão dizendo que a igreja não tem valor. Quantos de nós, no meio do povo de Deus, vivemos isso? Quantos escândalos no meio do povo de Deus? Quantas vergonhas que nós temos no nosso meio, que não vamos falar de fora agora não, embates internos também no meio do corpo de Cristo. Será que isso não é realidade na nossa vida hoje? É. Às vezes a gente tem que... Eu tenho um pregador que ele diz isso, né? Uma das grandes surpresas dele é que, isso ele já morreu, já tem um tempo, mas ele dizia que uma das grandes surpresas dele é que ele tinha que evangelizar os evangélicos. E essa é uma realidade hoje, que às vezes nós temos que evangelizar quem está dentro da igreja. Porque os conceitos às vezes são tão errados, a pessoa às vezes não aprendeu, não sei, ou quer seguir os seus próprios conselhos. E a gente precisa evangelizar as pessoas que estão dentro da casa de Deus. E no meio desses embates todos, lutas por fora, que abrangem todos nós, temores por dentro, aflições por dentro que nós enfrentamos dentro da igreja, os desafios que nós enfrentamos, as perseguições que nós enfrentamos, apesar de tudo isso, o texto, assim como nos mostra, que Paulo foi até o fim,
Paulo não desistiu, como ele mesmo disse em 2 Timóteo, que ele diz: eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Olhando para esse texto, nós como igreja, temos que avançar, querido. Apesar de tudo isso. Nós como igreja, precisamos continuar unidos, apesar de tudo isso. É triste ver que uma das coisas que mais espantou, talvez, o mundo, foi quando os evangélicos começaram a ir às ruas, nas marchas para Jesus, não sei o quê, foram na praia, foram não sei aonde. E hoje, eles olham para nós e nos veem um povo dividido. Por causa dessas questões políticas que muitos têm tratado aí, eu sou de direita, eu sou de esquerda, sem perceber, o mundo está nos dividindo. Ao invés de nós estarmos unidos pela causa de Cristo, que é essa a missão da igreja, nós estamos nos dividindo por causa de partidos políticos, querido. E com isso, quem é que está ganhando? É o reino de Deus? É a igreja? Somos nós que estamos ganhando como força, como povo de Deus, para poder pleitear os nossos desejos, para poder orar pelo Brasil e ver mudança? Não! O mundo está usando de estratégia para nos dividir. Enquanto a gente está brigando aí, eu sou do A, eu sou do B, eu sou disso, eu sou daquilo, a gente está dividido. Estratégia mundana, querido. Para que nós nos separemos e nos dividamos no meio da nossa caminhada, para que a igreja perca força, para que a igreja perca maturidade, porque o próprio apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto: se existem brigas e contendas entre nós, é sinal que vocês são carnais e não espirituais. Então, se a gente está brigando por causa de partido político, meu irmão, nós não estamos crescendo espiritualmente, estamos descendo para a carne. Precisamos, queridos, voltar ao Evangelho. Precisamos voltar a Cristo. Precisamos voltar ao projeto, ao propósito de Cristo para a igreja. É isso que Deus tem para nós. Diante desses desafios que nós enfrentamos hoje, precisamos lutar pela unidade, querido. Aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Nós não podemos ficar separados por causa de questões políticas. Não podemos ficar separados por causa de time de futebol. Não podemos ficar separados por causa de coisas pequenas. Não podemos, que nós somos o povo de Deus, fomos chamados para viver juntos. O próprio apóstolo Paulo, ele escreve a carta aos Efésios, no capítulo 4, ele diz que nós devemos preservar a unidade do Espírito. O que ele está dizendo? Quem une é o Espírito, não somos nós. Eu apenas preservo, eu apenas mantenho aquilo que o Espírito Santo já fez. E é isso que nós temos que lutar, queridos. No meio desses embates todos que nós estamos enfrentando, no meio de perseguições, de lutas por fora, temores por dentro, para nós vencermos isso, só tem uma forma: juntos. Eu só ouvi 2 amém, então só temos 3 juntos, o restante eu não sei como é que está. Para vencermos isso, vamos vencer juntos, queridos. Vamos vencer em comunhão, vamos vencer no amor. É assim que a gente vence como igreja as lutas por fora e as lutas internas. Se nós nos afastarmos, se nós nos separarmos, se nós nos dividirmos, vai valer aquilo que o Senhor Jesus disse: uma casa dividida não subsiste. Ela não consegue prevalecer diante das situações. O povo de Deus, ele vence quando ele é unido. E aqui eu quero que você preste muita atenção quando o Senhor Jesus disse para os seus discípulos, ele falou que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E o Senhor Jesus disse para ele: bem-aventurado você é, Pedro, por ter dito isso. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta revelação de que Cristo é o Salvador, eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16. Preste atenção que o Senhor Jesus não disse que Satanás não prevalecerá contra as portas da igreja. Não foi isso que ele disse. Porque muitos vão entender que é Satanás que está batendo na porta da igreja para destruir a igreja. Não foi isso que Jesus disse.
Ele diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, é a igreja que está avançando para proclamar o Evangelho de Jesus. É a igreja que está crescendo e expandindo o território do reino de Deus para alcançar as almas que estão cativas no inferno. E é essa porta do inferno que não vai prevalecer. Então nós, como igreja, temos que estar unidos, marchando para ganhar as almas que Jesus veio para salvar. E não ficar discutindo e brigando por coisas que não levam a nada, queridos. Esses temores, essas lutas por fora e temores internos não podem nos separar e nos dividir. Temos que, apesar disso tudo, continuarmos juntos. Ah, pastor, mas tem falsos profetas no meio da igreja hoje? Tem, meu irmão. Mas eu não posso me afastar da igreja, eu não posso me afastar de Cristo por causa dos falsos profetas. O próprio apóstolo João, depois mais na frente, na sua primeira carta, ele vai dizer que essas pessoas, elas um dia saem da igreja, porque elas não podem permanecer na comunhão. Então é elas que têm que sair, não somos nós. Você é a igreja do Deus vivo, você foi escolhido e foi salvo em Cristo Jesus, então o teu lugar é aqui, meu irmão, o teu lugar é na casa de Deus, o teu lugar é servindo ao Senhor, o teu lugar é adorando ao Senhor. Mas tem luta, mas tem tudo isso, meu irmão, mas vamos continuar juntos. Tem tudo isso, mas não é o inferno que vai prevalecer contra nós, não. É a igreja que vai prevalecer contra o inferno. Precisamos continuar, querido, adorando ao Senhor. Adorar ao Senhor é algo que nós fazemos, de certa forma, dentro. Nós separamos um local para adorar ao Senhor. Não que não possamos fazer isso lá fora, mas a nossa normalidade é fazer dentro de um templo. Precisamos continuar adorando ao Senhor. Precisamos continuar nos congregando. Precisamos continuar juntos. Precisamos continuar servindo. Faça um convite a você que está nos assistindo, você que está aqui. Precisamos de obreiros, precisamos continuar servindo ao Senhor, e isso fazemos dentro. Adore ao Senhor com o seu cântico, adore o Senhor com o seu glória a Deus, adore o Senhor com o seu serviço também, adore o Senhor com o seu dízimo, adore o Senhor com a sua oferta, adore o Senhor com a sua vida lá fora, como uma adoração ao Senhor. Precisamos continuar fazendo isso, querido. E precisamos continuar pregando o Evangelho lá fora. Mas tem lutas, pastor. Tem luta. Mas preciso continuar pregando lá fora. Pregar o Evangelho é algo que nós fazemos lá fora. Aqui, deixa eu melhorar isso aqui. Anunciar o Evangelho é algo que nós fazemos lá fora. Aqui a gente prega o Evangelho, a gente ensina o Evangelho, a gente aplica o Evangelho à sua vida, mas é lá fora que nós precisamos anunciar o Evangelho. Anunciar a salvação, anunciar que tem um Salvador, anunciar que tem um Redentor, anunciar que tem alguém que pode trazer paz aos corações, anunciar alguém que tem perdão de pecados, anunciar às pessoas que ainda não sabem que Deus as ama. Precisamos continuar fazendo isso mesmo nesse ambiente hostil. E eu não vou mentir para você, esse ambiente que está lá fora essa hostilidade desse ambiente vai aumentar a cada dia mais. Já está aumentando e vai aumentar a cada dia mais. Mas é nesse ambiente que, apesar de ser difícil, é o ambiente onde nós fomos chamados a anunciar o Evangelho para aqueles que ainda não conhecem. A anunciar o Evangelho para aqueles que conhecem e de repente precisam de uma nova oportunidade. A anunciar o Evangelho para aqueles que de repente conhecem e desistiram ou não conhecem direito. Precisamos continuar anunciando o Evangelho, querido. E essa é uma missão, por isso que eu quis trazer tanto uma parte individual quanto coletiva. Tem uma parte que é responsabilidade coletivamente da igreja. Mas tem uma parte que é responsabilidade sua. Tem uma parte que é responsabilidade minha. De pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho. De falar do amor de Deus para as pessoas. De alcançá-las com a graça de Deus. Porque chega num culto como esse, um culto que nós separamos para oferta missionária, para missões, e nós falamos do pastor Ezequiel, nós falamos do pastor Luke. Então, às vezes a gente se sente
vamos dizer assim, confortáveis em dar uma oferta, e não estou dizendo que você esteja errado, graças a Deus pela sua oferta, você dá uma oferta e a gente ajuda na pregação do Evangelho, mas se exime da nossa responsabilidade de pregar o Evangelho. A pregação do Evangelho é uma responsabilidade de todos nós. É uma missão, é um compromisso de todos nós com o Senhor. Graças a Deus pela sua oferta, que você está aí ajudando o pastor Ezaquiel. Graças a Deus pelo seu dízimo, pela sua oferta, que você mantém essas portas aqui abertas, para que o Evangelho continue sendo pregado aqui. Mas existe uma responsabilidade sua em anunciar o Evangelho. Jesus não disse assim, ide por todo mundo, só os apóstolos, e preguem o Evangelho. Ele não disse isso. Ele disse para todos os discípulos. A Bíblia diz que tinha 400 a 600 pessoas ali. Ou seja, só 11 apóstolos. Quer dizer que tinha ali pelo menos 389 pessoas que não eram apóstolos e ouviram a mesma mensagem de pregar o Evangelho, de ensinar o Evangelho. Isso cabe a mim, isso cabe a você. Tem pessoas que você tem acesso que o pastor Ezaquiel não vai ter. Tem pessoas que você tem acesso que a igreja não vai ter. Tem pessoas que você tem acesso e Deus está dizendo, eu posso até usar outra pessoa, mas eu quero usar você porque eu conto contigo. Porque esse é o propósito com a sua vida, eu te chamei para isso. E às vezes a gente limita aquilo que Deus pode fazer através de nós. Deus tem uma missão com você, meu irmão. Deus tem uma missão comigo, Deus tem uma missão com todos nós. Apesar das lutas que nós enfrentamos individualmente, apesar das lutas que enfrentamos como corpo de Cristo, precisamos cumprir a nossa missão. Precisamos fazer aquilo que Deus nos chamou a fazer. Só para eu ilustrar isso que eu estou dizendo, às vezes nós temos uma ideia muito errada de evangelismo, muito errada de anúncio da pregação, do anúncio da salvação. Tem um testemunho interessante de uma senhorinha que entregou sua vida a Cristo, ela estava num asilo. E ela pensou, poxa, eu aprendi a Cristo aqui, recebi a Cristo, queria tanto pregar, queria tanto ganhar almas para Jesus, mas eu estou no asilo. De repente, ela pensou, ela não era pregadora, não era pastora, não era apóstola, não, uma senhora dentro do asilo. Ela começou a ler o jornal e viu que pegaram um criminoso da maior periculosidade lá nos Estados Unidos, se não me engano. Ela pensou, vou evangelizar esse homem. Começou a escrever cartas pregando o evangelho para ele. E assim fez por um longo período de tempo. Só que ele, por causa do nível da prisão que ele estava lá, de segurança máxima, não sei, ele não podia responder. Um dia, um certo pregador foi até a casa dela, e ele confessou a ela, dizendo, eu vim aqui porque o fulano de tal recebe suas cartas, agradece pelo seu investimento nele. Ele não só entregou a vida a Jesus, mas como hoje ele é o pastor e já prega dentro do presídio, já tem mais não sei quantos convertidos por causa da vida dele. Aquela irmã, querida, ela era simplesmente uma senhora dentro de um asilo, mas pregou o evangelho de uma forma simples, de uma forma comum, vamos dizer assim, mas pregou o evangelho. Um outro exemplo que eu gosto de citar também foi a irmãzinha que ganhou, o pastor até foi elevado aos céus recentemente, o pastor Paul Yang Cho, ou David Yang Cho, como é que você quiser chamar. A história conta que hoje ele era o pastor da maior igreja no mundo, lá na Coreia do Sul. Só o ministério dele tem mais de 500 mil membros. E a história conta que ele foi convertido quando ele estava doente para morrer. Ele era viciado em ópio na época, e uma menina, uma jovem, não era pastora, não era pregadora, mas ela ia todos os dias, ou constantemente lá, pregar para ele. Um homem já debilitado, um homem já para morrer, a medicina já tinha dito, para você acabou, ele estava definhando dentro de casa. E aquela jovem ia lá constantemente falar do amor de Deus para ele. E ele espraguejava a menina, tacava as coisas nela. Mas teve um dia que aquele coração se rendeu ao Senhor.
E teve um dia que ele entregou a sua vida a Jesus através do ministério daquela menina. Aí você pergunta, nem ele sabe o nome dela, nem ele lembra o nome dela. Mas foi uma pessoa que fez algo que poderia ter sido feito, querido. Então nessa noite, o que eu e você podemos fazer para cumprir o nosso chamado como alguém que ganha almas para Jesus ou que anuncia o Evangelho? Ah, pastor, mas eu não sei pregar como o senhor prega. Glória a Deus, meu irmão, você é você. Você tem os seus testemunhos, você tem as suas histórias, eu tenho as minhas. Faça do jeito que você pode fazer. Você sabe que Jesus é o Salvador? Pelo menos isso você sabe. Você sabe que Ele perdoa pecados. Você sabe que Ele reconcilia você com Deus ou a pessoa com Deus. Você já sabe bastante coisa para falar do amor de Deus para alguém. Não podemos nos eximir, queridos. Ah, pastor, mas as pessoas estão muito resistentes ao Evangelho. É, meu irmão, característica do nosso tempo. Ah, pastor, mas as pessoas, a gente fala do Evangelho, elas já nos chamam de tantas coisas, característica do nosso tempo, meu irmão. Mas ainda assim, eu vou cumprir o meu chamado. Ainda assim, como igreja, nós vamos avançar e bater nas portas do inferno e ganhar almas para Jesus. Ainda assim, como igreja, o Senhor Jesus nos garante na palavra de Deus que nós já somos mais do que vencedores. Então pode ter lutas por fora, temores por dentro, embates, dificuldades, desafios, mas em tudo isso eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Então, meu irmão, faça aquilo que Deus te chamou a fazer. Então, minha irmã, cumpra o teu chamado, cumpra a tua missão, porque a Bíblia já te garante que você já é mais do que vencedor. Vai vir desafio, vai vir embate, vai vir grandes coisas, virão grandes coisas, mas em meio a todas elas eu já sou mais do que vencedor. Então, meu irmão, já entre nessa batalha com a garantia da vitória, porque a Bíblia te garante isso. Diga amém, diga graças a Deus. Vira para o seu irmão e diga para ele, vamos juntos então, meu irmão, adorar ao Senhor e proclamar a sua palavra. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor com o seu melhor? Se levante, vamos orar. Estamos aqui nessa noite. E como eu falei aqui, nessa mensagem que o Senhor colocou em meu coração, todos nós aqui temos lutas, ó Deus, por fora. Talvez aqui alguém está chegando junto conosco e, como diz o texto, estão enfrentando, em tudo estão sendo atribulados. Estão vivendo momentos difíceis, momentos de perseguição, talvez até de dores, perda de pessoas, perda de coisas importantes para ela. E nessa hora, Pai, eu te peço, trabalhe em nossos corações, Deus, trabalhe em nossas vidas, trabalhe no nosso exterior, Senhor, trabalhe nessas circunstâncias. Ó Deus, no nome de Jesus, assim como o Senhor trabalhou em todas as circunstâncias na vida de Paulo, para que ele cumprisse o chamado dele. Trabalhe nas circunstâncias do meu irmão, da minha irmã, para que ele venha cumprir o teu chamado com a vida dele também. Nos ajuda, Deus, em meio a tudo isso, assim como o apóstolo Paulo cresceu, amadureceu, Pai, com essas coisas. Nos ajuda, ao invés de ficar reclamando, murmurando, resistindo, que não produz nada. Nos ajuda, Deus, a como a tua palavra nos mostra, nos ajuda a crescer, Pai. Nos ajuda a aprender, nos ajuda a desenvolver, nos ajuda a amadurecer, Pai. E assim, termos experiências contigo e vermos os teus sinais, vermos as tuas maravilhas em nossas vidas. Quero te pedir também, Pai, trabalhe nos nossos temores interiores. O Senhor conhece, Pai, as dores de cada um aqui. Meu Pai, se tem algum pecado que nos acusa, nós queremos pedir perdão ao Senhor nessa hora. Se tem algum pecado, Pai, que nós já pedimos perdão, já nos arrependemos, mas ainda assim, volta e meia está vindo à nossa mente, como acusação, como condenação, que essa seja uma noite de cura, que essa seja uma noite de libertação. Meu irmão, se você já se arrependeu, Deus te perdoou, meu irmão. Como a Bíblia mesmo diz, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Se você entregou sua vida a Jesus, já se arrependeu desse pecado, Deus já te justificou, meu irmão. Que todo engano do diabo, toda acusação do diabo, toda condenação do diabo caiam por terra nessa hora, em nome de Jesus. Trabalha na nossa mente, no nosso coração também, Pai,
para que nós mesmos aceitemos o Teu perdão e não fiquemos nos acusando daquilo que o Senhor já nos perdoou, Deus. Trata o nosso coração, Pai. Todos nós aqui tivemos lutas e dificuldades até o momento de hoje. Todos nós tivemos traumas de infância, porque nossos pais, nossos responsáveis nunca foram perfeitos. As pessoas que conviveram conosco na infância nunca foram perfeitas. Da nossa família, os nossos vizinhos, amigos, ninguém foi perfeito, Pai. Trata então com os nossos traumas de infância. Trata então com as nossas dores. Trata então, Pai querido, no nome de Jesus, com aquilo que hoje é um temor por dentro, que volta e meia quando vem uma tribulação, volta e meia quando vem algo que nos lembra aquilo, isso vem à tona novamente com uma grande força. Ah, Pai, nos cura disso. Restaura-nos disso, Pai. Que essas dores sejam só lembranças e não mais dores. Que essas situações pelas quais passamos sejam só lembranças e não causem mais, não afetem mais o nosso interior. Quebra, Pai, como eu falei, que todo esse ciclo de lutas por fora, temores por dentro, que não se resolve, só pioram. Não, Pai. Que essa seja uma noite de quebra dessas situações, para que nós possamos sair desse ciclo de repetição, sair desse rodear de deserto, e possamos viver coisas novas da parte de Deus. Abençoa-nos individualmente, abençoa-nos como igreja, Senhor. Nos ajuda como igreja a estarmos juntos. Ah, Senhor, curando o nosso coração, como isso já nos ajuda a caminharmos juntos. Nos ajuda, Pai. Derrama uma porção de amor do Senhor, como foi pregado domingo passado, aqui pela manhã. Derrama uma porção do amor de Deus. Derrama uma porção do Teu Espírito entre nós, ó Pai. No nome do Senhor Jesus, nos ajuda a viver, a vencer esses embates externos que temos enfrentado. O mundo tem combatido a igreja, Pai, tem usado de diversas estratégias para nos dividir, para nos confundir, para combater aquilo que acreditamos. Pai, no nome de Jesus, nos ajuda a prevalecer sobre tudo isso. Como eu falei aqui, quantos irmãos nossos estão aí lutando por emprego, fazendo concursos, toda a oposição ao Evangelho contra os nossos irmãos que caem por terra, que o Senhor prospere-nos financeiramente, que o mundo não nos vença nessa situação, mas que haja bênção e prosperidade sobre os teus filhos, sobre a tua casa. No nome do Senhor Jesus, Deus, abençoa-nos como igreja, nos ajuda nas lutas internas também, Pai. Nos ajuda a vivermos em amor entre nós, nos ajuda a caminharmos juntos entre nós, ó Pai, porque eu tenho certeza que a igreja vai cumprir o seu chamado. A igreja vai chegar até o final porque o Senhor prometeu. A igreja é vitoriosa porque o Senhor prometeu. A igreja ela é santa, ela é gloriosa, ela é imaculada porque o Senhor prometeu, Pai. Então, no nome de Jesus, nos ajuda a viver como igreja, nos ajuda a, nesse mundo tão pecaminoso, vivermos em santidade, em obediência, anunciando as boas obras do Senhor. Nos ajuda, Pai, como igreja, continuarmos adorando, continuarmos bendizendo, continuarmos exaltando e louvando ao Senhor. E anunciando a Tua boa palavra, anunciando a salvação em Cristo Jesus, até que o Senhor volte para nos buscar. Nos ajuda, Pai, nessas batalhas. Nos ajuda nessas lutas, porque nós temos o Senhor como o nosso ajudador, como o nosso socorro. Assim nós oramos, Pai, e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Aleluia.